Bom, nessa parte 3, nós vamos falar sobre a questão humanitária, né? Inclusive, eu já gostaria de dar os créditos aos documentos contados pelo Richard Medhurst, que ajudam, né, a elucidar um pouco também essa questão e o tamanho do cerco. Bom, a gente falou, né, no caso eu falei, que um cessar-fogo foi declarado em 29 de março. Só que o que acontece? Quando você faz um embargo, né, a um país, quando você faz sanções, não é muita gente vende essas coisas como algo pacífico, mas não é pacífico. Isso aí é uma guerra, basicamente, que você está fazendo socioeconômica contra alguém, né? Porque visa infligir danos econômicos e, consequentemente, danos à atuação de quem que você quiser combater. Só que a questão é a narrativa que você dá para a imposição desse cerco, que muitas das vezes não é tão verdadeira assim. Bom, embora eles tivessem declarado um cessar-fogo, esse cerco, a Arábia Saudita faz um embargo humanitário em regiões do Iêmen, faz um cerco, né? A Arábia Saudita faz esse cerco justificando enfraquecer economicamente os Houthis, negando todo tipo de apoio socioeconômico que o grupo possa ter. E claro, né, esse cerco, esse embargo, é a grande razão pela tragédia humanitária que o Iêmen vive. O que acontece? Como que funciona esse cerco? Esse cerco impede que navios de combustíveis, entre outros tipos de carga, atraquem no porto de Hodeida, causando, no caso, danos que se espalham pela economia do país, não somente a fome, que também é funcionada pelos bombardeios aos portos e aeroportos, que é por onde a comida, mantimento chega. Faz com que a inflação exploda e os cidadãos não têm acesso a gás de cozinha, que vem, no caso lá, vem desses navios, né, que atracam no porto de Hodeida. Então, se os navios não conseguem chegar ao porto de Hodeida, o povo lá não tem gás de cozinha para cozinhar. Também não tem acesso a remédios, enfim. Isso nos países mais pobres do mundo. Por exemplo, isso faz com que o iemenita, se você tem uma ideia, ele pague $9 por galão. Isso daria cerca de R$42 no galão de gasolina. Só que o detalhe é que o Iêmen ele é muito mais pobre do que o Brasil. Muito mais. Né? Você acha que o Brasil é pobre, você tem que ir lá. A coalizão saudita afirma que não há embargo no Iêmen. Porém, os jornalistas locais desmentem isso. Né? Os sauditas dizem que os iemenitas são livres para importar alimento, combustível, todo tipo de mercadoria. Porém, e de fato, você vê uma outra realidade. Né? Eles não estão permitindo que o combustível importado chegue ao porto de Hodeida aos mercados locais. Eles dizem que fazem isso para impedir esse combustível de ser usado pelos Houthis e blá 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 blá. Bom, como é que funciona o processo desse embargo? Os navios que chegam carregando combustível para o Iêmen, eles têm que passar pela UNVIM, Mecanismo de Verificação e Inspeção das Nações Unidas para o Iêmen, que é um órgão que fica em Djibouti, que é um país africano, que fica, no caso, você tem um estreito, né, o mar aqui, e aí do outro lado dele fica Djibouti, onde a carga, lugar de origem, local de financiamento são inspecionados. Com tudo completo, os navios ganham um certificado de liberação da ONU. Só que mesmo que eles ganhem os certificados, os navios são interceptados pela Marinha da Arábia Saudita, na região do porto de Hodeida. Eles são levados para a área de coalizão, que fica próxima da cidade costeira de Jizan, na Arábia Saudita. Só que eles deixam os navios parados meses lá. Meses. E aí é preciso que você entenda que há dois tipos de navios que vão até Hodeida. Que no caso você tem os navios do setor privado, né? Que são os navios, no caso os navios da ONU ou do setor privado, que são
os navios responsáveis por descarregar os itens importantes para as companhias mantêm as fábricas funcionando, e os navios para consumo público, que é justamente aqueles navios que descarregam o combustível necessário para hospitais, no caso, toda a energia que o hospital precisa, fazendeiros, né, para o gás de cozinha, postos de combustível, no caso, os carros, etc. O porto de Rodeida, ele é basicamente o coração do Iêmen, porque a maçante maioria dos mantimentos, comida, combustíveis e tudo básico para a vida das pessoas, para as pessoas conseguirem manter a vida, vem de lá. Né? Vem do porto de Rodeida e, no caso dos aeroportos, inclusive, próximos. Né? Só que os navios de consumo público, que são destinados aos cidadãos, são os que mais sofrem restrições, pois ficam parados mais tempo na área de coalizão, têm taxas muito mais altas a serem custeadas. Eu vou falar isso daqui a pouco. Porque na indústria naval tem uma coisa chamada custo de moratória, ou custo de demurragem, que é quando você deixa o navio, quando o navio ele deixa de descarregar a carga que ele tem, o proprietário desse navio, ele, para ser, no caso, compensado, ele pode cobrar uma multa. Isso é conhecido como custo de moratória. Né? Só que o que acontece? Quando você aplica esse custo ele é aplicado no preço dos produtos fins. Porque você acaba tendo mais custo para o descarregamento daqueles produtos e, consequentemente, isso é um custo maior no transporte e, consequentemente, impacta o preço do produto fim. E, consequentemente, ele vai ser repassado aos consumidores do país, que vão pagar muito mais caro em tudo, muito acima das condições socioeconômicas que eles podem atender naquele momento. Bom, e aí, além da falta de combustíveis dos carros e dos postos, né, você tem a fome gerada pela escassez do gás de cozinha. Não só a fome gerada pelo conflito, gerada pelos bombardeios, mas você também tem ela sendo gerada pela escassez do gás de cozinha. Você tem a falta de energia nos hospitais, de todo equipamento, instalações que dependem, né, do que chega, né, nesses navios. Né? E você também tem a questão socioeconômica. Para vocês terem uma ideia, até agora em 2022, só um navio para consumo público foi permitido ir para Rodeida, mesmo com cessar-fogo. Isso continua, tá? Isso continua. Mesmo que o combustível ele chegue, ainda é muito abaixo do necessário para o consumo recomendado, para o consumo necessário para manter uma vida adequada, numa vida razoavelmente, digamos assim, tolerável. Né? Vamos colocar dessa forma. E aí você tem uma alternativa, que seria importar tudo isso através dos portos de Aden ou Mukalla. Que no caso são portos controlados pelo governo apoiado pela Arábia Saudita. Só que aí tem um problema. Esses portos estão muito mais longe de onde a maior parte dos cidadãos vive. Isso inflige em custos muito mais altos de transporte e, consequentemente, no preço do produto final. Ou seja, o preço vai aumentar mais ainda. E não só isso. As taxas de importação desses portos são muito mais altas do que Rodeida, fazendo com que os emenitas sejam tributados, taxados 2 vezes pelas mesmas importações. Primeiro pelo governo apoiado pela Arábia Saudita, que tributa essas mercadorias em Aden ou Mukalla, e depois por outro imposto, quando os caminhões de combustível chegam à capital Saná. Ou seja, sobe mais ainda. E, consequentemente, ainda tem um outro problema, né? No caso, por conseguinte, você tem um outro problema, que os caminhões de combustível, como eles necessitam percorrer estradas maiores, rotas mais largas, elas também são mais perigosas antes de chegar na capital. Muitas das áreas no qual essas rodovias são localizadas pertencem à Al-Qaeda e à atuação de células do grupo.
Tá? Inclusive, você tem a hipótese, a possibilidade desses caminhoneiros serem parados por grupos armados, incluindo a Al-Qaeda. Então, eles exigem que o caminhoneiro muitas vezes entregue a mercadoria ou dinheiro, né? Que, no caso, esse dinheiro pode ser usado para fomentar, financiar o grupo, e se o caminhoneiro não faz o que eles querem, eles vão lá e matam o caminhoneiro. Os sauditas, eles afirmam que a fome é causada pelas ações dos Houthis, né? Eles culpam os Houthis basicamente por tudo isso, né? Mas, de qualquer forma, resumidamente, essa é a situação do cerco. Então, basicamente, o que isso gera? Você não tem comida, então você vê diversos vídeos e filmagens e fotos e material de tudo quanto é tipo, mostrando crianças desnutridas, né? Aparecendo, por exemplo, as costelas aqui no tronco do corpo dela. Não só crianças, mas adultos também. Várias pessoas morrendo de fome, tá? Milhares e milhares de crianças morrendo por problemas relacionados à fome no país. Você tem muitas pessoas sem energia, porque não tem energia para usar, sem poder usar o carro, porque não tem combustível. Então você imagina o nível de tragédia humanitária que esse lugar vive, né? Você imagina. E a população caga e anda simplesmente para o país, não sabe nem onde fica, não sabe onde é localizado, porque o brasileiro ele não quer saber, o brasileiro só quer saber de futilidade, só quer saber de besteira, só quer saber de dar corda para besteira, né? Não tenho nada contra, por exemplo, quem consome reality show, cada um faz o que quer, mas as pessoas só querem saber de ficar o dia inteiro consumindo essas porcarias aí e cagam e andam o que está acontecendo no país, porque foda-se, porque não é Europa, não é Ucrânia, não tem olho azul, então foda-se. Se bem que esse argumento de porque estão se importando com a Ucrânia porque tem olho azul, porque é branco, não faz sentido, não faz tanto sentido assim. Porque a Iugoslávia também sofreu uma agressão da OTAN e era todo mundo branco, grande parte ali tem olhos claros e ninguém se importou, ninguém deu a mínima. Mas enfim, o brasileiro só quer saber de futilidade, só quer saber de besteira, não quer saber de estudar coisa relevante, coisa séria, coisa que realmente vai agregar, felizmente. E aí você acaba tendo uma população que vai dar notoriedade para um mendigo aí da vida aí, né? Esse mendigo aí, porque uma população que não dá valor ao conhecimento, não dá valor à cultura, não dá valor a nada, então é isso que a gente vai ter. Enfim, mas a gente tenta aqui fazer a gente tenta fazer o nosso papel, né, para trazer um conteúdo mais, digamos assim, edificante, né, uma coisa mais decente para as pessoas. Bom, e de qualquer forma, esse cerco é mais uma página do conflito no Iêmen que impulsiona muito sofrimento e angústia dos civis. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse episódio tenha esclarecido bastante o conflito e todas as nuances que ele tem na cabeça de vocês. E até a próxima.